Fala pessoal, meu nome é Lucas André e hoje estamos com mais um episódio do podcast Contra a Maré. Lembrando que o nosso objetivo aqui é levar a vocês inspiração. Tem muita gente que só sabe julgar as pessoas para baixo e a gente está aqui para poder te julgar para cima e para mostrar que é possível. Então a gente traz casos reais, histórias legais de pessoas que foram contra a maré para poder compartilhar com vocês e bater um papo legal. Bem, hoje aqui temos uma convidada para lá de especial que eu conheci durante o programa de doutorado na Fundação Dom Cabral como minha professora e depois a gente bateu um papo tomando um café e eu fiquei impressionado com a história dela e hoje com vocês no episódio do podcast Contra a Maré, Elisângela Furtado. Elisângela, que bom que você veio, prazer você aqui. Lucas, eu fiquei muito contente com o convite, muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando. É um imenso prazer a gente poder conversar um pouco sobre como ir contra a maré, né? Não é fácil, é? Não, não é A fácil. maré tenta te levar para a vala comum, né? Mas acho que a graça é de a gente descobrir como se divertir no caminho e transformar essa energia em algo que nos impulsiona. É verdade. Como transformar essa energia em algo que nos impulsiona? Como fazer ir contra a maré ou tornar a maré a seu favor, né? Exatamente, porque é uma questão de a gente realmente mudar a nossa perspectiva para poder fazer ressignificar os problemas que a gente tem ao longo da vida e assim a gente consegue ver possibilidades de mudança, né. Porque se a gente for só sofrer em função das coisas que dão errado, realmente a gente não consegue sair do lugar. E me conta uma coisa, a sua história é cheia de pontos interessantes, de decisões que você tomou em momentos cruciais, de decisões corajosas e em alguns pontos de inflexão da sua vida. Conta a sua história pra gente. Ai, vai ser bom, vou começar um pouco falando da minha infância. Eu nasci num bairro minha família morava num bairro chamado Esplanada, em Belo Horizonte, e houve uma enchente e nós perdemos tudo em 84. E os meus pais separaram, minha mãe se viu sozinha, então nesse momento éramos, a minha mãe, eu e um irmão, 2 anos mais novo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 4 e ele tinha 2. E quando você fala perdeu tudo, é perdeu tudo. Tudo. A casa que nós morávamos era uma casa de aluguel e todos os móveis que nós tínhamos foram perdidos na enchente. Minha mãe teve que sair, desapropriaram a casa porque ela ficou. Era impossível permanecer nela após a enchente. Nós não tínhamos casa para onde ir, não tínhamos para onde ir e realmente nós passamos por um período em que minha mãe não viu outra alternativa a não ser procurar uma casa abandonada. Então, por algum tempo, ela buscou uma casa assim, e a gente dormiu em uma casa que não havia não havia pessoas morando. Você, Então sua mãe e seu irmão. exatamente. A casa não tinha porta, não tinha janela, uma casa abandonada que a gente teve que era o único lugar que a gente tinha para ficar. E também realmente passamos por muita dificuldade para comer nessa época, então foi com muita dificuldade que ela teve acesso isso na década de 80, haviam diversos programas de moradia, justamente porque Belo Horizonte no início, né, essa década ainda estava em construção, atraiu muitas pessoas de diversas regiões do estado. Os meus pais foram alguns deles que se sentiram atraídos pela construção da capital, né. Havia uma promessa de prosperidade nisso, então eles vieram para cá, os 2 são da região norte do estado, e quando minha mãe passou depois disso, a minha mãe encontrou um grupo de moradores, faziam reuniões periódicas para habitação, e ela conseguiu, né, um lote, numa região de Belo Horizonte. Esse lote, ele foi cedido, era hoje equivalente à região do Taquaril. Então, houve um projeto da prefeitura de Belo Horizonte, encabeçada pelo vereador Sérgio Ferraro. Essa região é muito alta, é uma das mais altas de Belo Horizonte, e a vista é incrível, ela está próxima da Serra do Curral, é realmente uma visão cênica de Belo Horizonte. E só que ela era, do ponto de vista imobiliário, era um lugar muito visado, só que não havia estrutura lá para receber grandes edificações. E aí o Sérgio Ferrara, ele teve um projeto que era de construir esse bairro, essa região, um loteamento popular. E aí foi justamente nesse momento em que minha mãe foi uma das contempladas com o lote. Só que houve uma condição: a prefeitura cediu o lote, o material, e os moradores
deveriam arcar com a construção dessas casas, né. Havia um projeto, então 2 projetos básicos de residência, só que esse bairro ele começa com uma história diferente, porque as famílias que receberam esses lotes, a maioria delas eram formadas por mulheres e seus filhos, eram mães solos, né, mulheres negras, vindas de diversas regiões do estado. Então, a memória mais antiga que eu tenho, isso já aos 6 anos, é de eu ajudar minha mãe a construir a nossa própria casa e a das vizinhas. Pra Então vocês mesmos construíram as casas, então? exatamente, a gente Você tinha o material, o lote e construiu a casa. exato. A gente tinha um Na projeto raça. na raça, abrir alicerce, carregar pedra, fazer cimento, então isso eu aprendi desde cedo, a construção, Que coisa, hein? hidráulica, elétrica, era o que era o necessário. E o mais interessante é que nessa como, dadas as circunstâncias, era impossível pensar em trabalho de homem ou de mulher. Assim, não dá pra falar isso não é pra mim. Isso tem Não que tinha acontecer, né? exatamente, não tinha outra alternativa. E então, desde cedo, para mim, o trabalho foi algo muito presente na minha vida e desde muito cedo também como única porta para que eu pudesse mudar de vida. Eu sempre, como Taquari, eu tenho uma visão muito ampla de BH, eu gostava muito de ir para lá da casa da minha mãe e sonhar com um futuro diferente. Então, essas são as memórias mais antigas que eu tenho, né? Já é um início bastante peculiar. É interessante, assim, que um início de bastante falta, mas de uma busca por uma condição e um poder de execução forte, né? Poderia, ao invés de reclamar, vocês foram lá e conseguiram um lote e construíram a casa, né? Muito Sim. bom. E a gente trocava energia, né, porque uma das características desse bairro é a forte conexão que a gente desenvolveu com outras pessoas que estavam na mesma condição. Então a gente trocava conhecimento, a gente não sabia. Por exemplo, minha mãe não tinha nenhum conhecimento sobre engenharia, sobre construção, então nós trocávamos com os vizinhos, com as vizinhas, trocávamos material, trocávamos conselhos. Então era um apoio, uma espécie de cooperação dentro da comunidade, né. Legal, legal. Fase 1 vencida, né? A moradia já estava Sim, sim. estabelecida, a família já estava ok. E aí, qual foi o próximo desafio? O próximo desafio foi por volta de 12 anos que eu estudava na escola pública do bairro, né? E essa escola, a possibilidade de estudar era até o ensino fundamental, porque era a escola mais próxima. O ensino médio era uma escola muito distante, era mais de 4 quilômetros de distância. E aí eu tive acesso, nessa época, havia uma ONG criada por um padre barnabita chamado Padre Mário Pozzoli. Ele criou um projeto chamado Projeto Providência, com o apoio da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, eu conheci o Dom Serafim Fernandes de Araújo, ele apoiou muito o Projeto Providência, e esse projeto ele existe, ele atendeu mais de 50.000 crianças e adolescentes em Belo Horizonte, em 3 unidades, em 3 grandes favelas, né, e o Taquari é uma delas. Então eu, por volta dos 12 anos, eu comecei a estudar nessa escola, nessa ONG, né, então era ela voltada à educação profissionalizante, e atendia crianças desde os 5 anos até os 18, até adolescentes com 18. E as crianças tinham ensino, complementar o da escola, e a partir dos 12 anos a gente já tinha educação profissionalizante. Então, lá eu comecei a aprender o ofício de costureira, de arte culinária. Eu me ingressei mesmo no curso de corte e costura, mas fui me interessando por diversas outras áreas que tinham dentro do projeto, né? Então, lá tinha marcenaria, eletricidade, corte e costura e arte culinária. Então, eu passei a estudar e eu tomei lá, por lá eu descobri o amor à educação. E fiquei lá até os 18, quando me tornei educadora dessa mesma instituição. Então, aonde a educação me inspirou, e eu comecei a visualizar um futuro diferente, foi justamente o primeiro lugar que eu tive a oportunidade de atuar como professora. Legal, que história, hein? E aí você teve o primeiro acesso à educação, os cursos profissionalizantes, a importância de uma iniciativa do padre Mário? Mário colocar esse programa e dar o acesso, né? Sim, E sim, aí o mundo já começou a abrir um pouco para você, né? Com sim. conhecimento, com as profissões. Qual foi o próximo passo? Bom, no projeto eu fui muito havia muita liberdade de que eu estimulasse minha criatividade. Então, fiz diversos cursos, então aprendi a fazer pintura, de letreiro, desenho, e aí eu comecei a buscar conhecimento. Eu queria continuar estudando, porque eu interrompi os meus estudos no ensino fundamental.
Eu não tinha condição de estudar no ensino médio em função da distância. E aí eu me inscrevi, eu fiz um curso profissionalizante na UFMG para técnico em higiene bucal, para agente de serviço de saúde, né? Agente auxiliar de serviço bucal. E aí eu consegui passar num concurso da prefeitura. Nesse momento eu fui a segunda Concurso público. concurso público. Eu fui a segunda colocada no concurso. Foi nesse momento que eu deixei a instituição que eu estudava para me ingressar no serviço público, na saúde pública de Belo Horizonte. Lá fiquei 10 anos. E aí eu comecei, eu quero mais. Concluí o ensino médio já, só que isso aconteceu aos 30 anos já, concluí, e quis fazer Você concluiu o ensino médio com 30 anos. com 30 anos, exatamente. Na verdade, foi com 29 anos, e com 30 eu consegui me ingressar no ProUni. Assim que eu acabei o ensino médio, com 29 anos, eu fiz o processo seletivo do ProUni e consegui uma vaga na PUC Minas, para ser administradora. Isso eu comecei o curso em 2010 e concluí em 2014. E aí eu estava com muita vontade de atuar, de buscar, que eu já estava na atividade, a minha atividade eu era muito grata por ela, né? Eu vim do nada, mas eu queria que o trabalho me desafiasse. Eu sempre olhei para isso, eu sempre vi o trabalho como esse lugar de me desafiar, de fazer eu superar os meus próprios limites. E no meu trabalho eu já não tinha mais isso. Então, eu concluí a graduação e eu comecei a disputar. Eu já estava mandando currículo para instituições privadas, né, para cargos de administrador, e na prefeitura eu comecei a me inscrever para os processos seletivos de gerente adjunto. Então, eu participei de 7 processos. E aí vieram novas questões, né? Porque a gente nunca Uhum. para. O ponto de partida só muda. O ponto de chegada só E a altera. maré tá sempre batendo na Sempre gente. batendo. E qual Quando foi a maré dessa vez aí que te empurrou aí com esses processos seletivos que você estava tentando fazer? A primeira onda que eu senti a maré contra foi justamente, na altura do terceiro processo seletivo interno da prefeitura, eu não era aprovada. O critério mais forte, um dos critérios era ter uma formação em área de gestão. E na maior parte desses processos, eu era a única candidata com essa Você característica. era administradora pela PUC Minas. Sim, sim. E não chegava ao final do processo. Essa situação foi se arrastando por alguns anos, né? Foram 2 anos nesse processo, e eu comecei a me perguntar: "Mas por que que eu não sou chamada para entrevista? Por que que eu não consigo chegar ao final das etapas dos processos seletivos?". E nisso eu decidi fazer uma nova graduação. Eu achava que o problema era a graduação em administração. Você achava naquele momento que você não estava capacitada para poder ocupar a posição. Exatamente, eu E aí você achava foi que estudar o quê? aí eu fui fazer gestão pública na UFMG. Ou seja, né? Sou administradora, tenho gestão pública, Achei agora que eu vou estar qualificado. Exatamente. Quando eu cheguei lá, mais ondas contra, porque eu percebi que as pessoas que estavam fazendo o curso ou já eram gestores, estavam ali somente para poder se qualificar melhor para atuar na área, e que não havia uma vaga oficial no país para poder absorver essa mão de obra. Aí eu pensei, eu não vou investir esse tempo com algo que é tão alto risco, né, em termos de empregabilidade. E aí eu decidi fazer o curso de uma especialização em administração, ao invés de outra graduação. E foi lá que a minha vida começou a mudar radicalmente. Eu conheci o professor Luiz Alex e é um grande amigo até hoje. E as perguntas que eu fazia em sala de aula, ele teve um momento que ele me falou assim: "Você já pensou em fazer um processo seletivo para o mestrado?" E Lucas, nunca passou na minha cabeça, porque eu já tinha feito em algum momento eu fiz o vestibular da UFMG e não tinha passado, eu tinha ido muito mal. Eu fiz o vestibular na gestão pública, mas isso já tinha se passado muito tempo, eu já tinha uma graduação, mas de qualquer forma o processo seletivo em administração, a pós-graduação, envolve uma prova da ANPAD, que é uma prova extremamente difícil. Para a gente que teve uma formação voltada exclusivamente para a área pública, Muito difícil, o nível é muito alto. é raciocínio dedutivo, lógico, embora a gente desenvolva essas capacidades ao longo da vida, mas a gente não para poder, de uma forma bem definida, a gente não vê esses conteúdos Uhum. na educação pública. Além do inglês, que era
uma prova tinha essa E necessidade, a né. prova de inglês da Ampad também é muito puxada. Eu já fiz essa prova para poder entrar no mestrado da Exata fundação. A prova é super puxada, super puxada. Imagine para quem nunca fez um curso de inglês fazer aquela prova. Aí você foi lá e Aí não foi imediato. Nessa altura eu já estava acumulando muita frustração na prefeitura. Já estavam com 6 anos eu tentando fazer outro cargo e não conseguia. E eu comecei a ter um processo muito forte de adoecimento. Eu tive minha filha, depois de 5 meses, eu tive um problema de saúde, tive que retirar a vesícula, depois eu tive um apendicite que supurou e fui eu mesma que fiz o diagnóstico. E aí eu já estava, assim, no auge da frustração, somatizando, essa é a expressão, quando a gente está em sofrimento e começa a adoecer o corpo. E aí, meu marido e eu decidimos voltar para Belo Horizonte, nessa época a gente não estava morando em Belo Horizonte, a gente decidiu voltar, e eu decidi fazer para poder dar um pouco de energia, dar um pouco de foco para minha energia de trabalho, decidi fazer os móveis eu mesma. A gente estava numa os situação móveis da casa. os móveis da casa. Mas que você aprendeu no curso lá atrás? Exatamente, usando esses conhecimentos. Entendi. Eu sempre gostei E muito. você sempre foi, de pegar e fazer, você Sim, já começou construindo uma casa na sua infância, né? Então o exatamente. móvel ali você já fez o curso. Exatamente. E não há nada que me encha tanto de prazer quanto fazer algo como ver algo que eu fiz com as minhas próprias mãos. Isso sempre eu gostei muito. E na época, ele estava trabalhando num lugar que havia pilhas de pallet. E eu ficava imaginando, as pessoas jogam fora pallet, que é uma madeira maciça, e a gente parcela, móveis feitos de um material que nem é madeira. Então, vou fazer. Fui para o YouTube, vi lá os tutoriais de como fazer. A minha ideia era fazer mesa e cadeira. Uma mesa e 4 cadeiras. E aí o projeto, né, fiz o desenho, as medidas, eh, desmanchei os pallets, que é algo que eu não recomendo, porque é um esforço brutal, mas, no início do projeto, eu vi uns vídeos de como cortar essa madeira, Uhum. e eu usei uma maquita para fazer esse corte. Essa máquina, ela tem uma rotação que excede os 3.000 rotações por minuto. Ela travou e o pinus é uma madeira muito cerosa, então com calor, ela libera cera. Então essa máquina travou na ripa que eu estava tentando cortar, e ela veio na minha direção. Cortou meu dedo, né, meu dedo mínimo da mão esquerda. Nesse momento, eu falei: Mas "Nossa, que" cortou ou arrancou o dedo? foi uma amputação. Ah, ele arrancou o seu dedo. É, arrancou meu dedo. E aí, nesse momento, eu falei: "Nossa, eu fiz uma bobagem que vai ser difícil de resolver". A gente estava em Mucambeiro, que é uma região metropolitana de Belo Horizonte, era no meio do nada, e aí os vizinhos me ajudaram, eu peguei o dedo, deixei junto com a mão, enrolei, a gente foi para o hospital. 6 horas depois, eu tive muita sorte de encontrar um especialista, doutor Henrique Sebranelli, sou muito grata por ele, porque é um especialista em mãos e ele reimplantou meu dedo. E aí eu perdi parte do movimento, né, a sensibilidade, mas ele foi reimplantado. E aí eu fiquei 6 meses distante da prefeitura. Nesse momento foi que eu tive esse intervalo, foi que eu usei para poder me preparar para a Ampad. Ah, Então aí sim eu pude estudar o inglês, raciocínio lógico dedutivo e me preparei e passei no primeiro lugar no mestrado da UFMG. olha, parabéns. Obrigada. Primeiro lugar do mestrado da UFMG, muito bom. Aí foi aí que começaram as mudanças radicais começaram a acontecer, porque no mestrado eu comecei a entender qual era o problema. Mas peraí, só me tira uma dúvida. Como é que ficou o seu cargo lá na prefeitura? Porque o mestrado lá na UFMG, ele é integral, né? Você tem que ficar full. Como é que você fez isso? Essa foi, digamos, a segunda decisão mais difícil da minha vida, porque a primeira foi sair do projeto, um lugar que eu sempre tive muito carinho, estava lá desde os 12 anos, quando eu fui para a prefeitura. A segunda decisão foi justamente ter que pedir exoneração da prefeitura de Belo Horizonte. Então você estava lá numa situação extremamente confortável, você tinha a sua segurança de emprego, o seu salário estava lá todo mês, seus benefícios de funcionário público estavam lá todo mês, mas você foi lá e pediu exoneração porque você queria fazer o mestrado. Exatamente. É um ato de coragem. É um ato de coragem em prol de uma incerteza, né? Como é que foi essa tomada de decisão, visto que pouquíssimas pessoas fariam isso, né? Acho que o sonho de muita gente, e não estou aqui para julgar, é ingressar no serviço público, não pedir exoneração, né?
Então, essa foi uma atitude totalmente contra a maré, correto? Exatamente. Até hoje existem pessoas que falam: "Gen não entendo por que você pediu exoneração". Foi meus familiares, a minha mãe, foi totalmente contrária, porque pra gente que tem uma origem muito simples, a educação ainda é, infelizmente, um investimento de alto risco. A gente não olha para a família, para os amigos, e a gente não tem um referencial de: "Nossa, eu conheço alguém que realmente teve êxito, teve sucesso investindo em educação". E esse era o meu principal medo, de eu investir, de eu largar o meu emprego, de eu não ter retorno. Inclusive, porque eu já tinha vivido isso com a graduação em administração. Na época, né, a primeira década de 2000, dos anos 2000, houve muito discurso de que bastava você estudar para você mudar a sua vida. Interessante você falar isso, porque quando você investiu na educação no curso de graduação, você tentou 6, 7 processos seletivos para crescer na prefeitura e não conseguiu. Então, eu acho que o trivial, a maior probabilidade era de você desacreditar. Opa, fui enganada. Estudo não quer dizer sucesso, não é isso? Mas não, você Falei: "Tá pouco, vou estudar tá mais". pouco. Eu vou estudar mais, porque de repente eu tenho que potencializar ainda mais o meu capital cultural, digamos assim, e teve esse salto da fé para sair, pedir exoneração e ir para o mestrado fazendo uma aposta quase que às cegas, visto que a primeira aposta que você fez, naquele momento, não deu fruto, naquele momento, né? Exatamente. E nessa altura aí, eu já tinha feito uma especialização inteira, quando eu fui para o mestrado. Eu já tinha concluído e eu não tinha sido chamada para nenhuma entrevista. Então, realmente, para mim, ainda era um investimento considerado de risco. Mas a novidade era, para mim, a possibilidade de poder estudar numa das maiores universidades do país e poder levar as minhas inquietações para esse lugar, realmente me deram energia. E como é que foi sua jornada no mestrado? Ah, foi incrível. Primeiro porque lá, a pós-graduação e você vai poder conversar comigo, né, a gente vai poder falar sobre isso. A oportunidade de fazer uma pós-graduação é um processo de mudança, desenvolvimento, não só pessoal, não só profissional, mas pessoal, profundamente pessoal. Porque a gente começa a perceber que alguns dos limites que a gente quer lutar, né, estão na nossa cabeça. Então, eu nas salas de aula lá da UFMG, da administração, eu pude perceber que eu pude me encontrar enquanto pessoa e O que que você perceber. quer dizer sobre os nossos maiores limites estão dentro da nossa cabeça? E dá um exemplo de algum que você conseguiu identificar isso e que você superou. Bom, quando eu falei que eu fiz um curso de corte e costura, e esse curso ele é maior do que uma graduação em tempo de horas dedicadas, né. Meu curso foi muito longo. Então a primeira atividade que eu sempre tentei empreender, mas sempre fui eu gosto de fazer as coisas, mas detesto cobrar. Se eu puder. É, tem que receber, tem que cobrar, né? O dinheiro tem que entrar, né? Não tem jeito. Lucas, eu demorei muito tempo para perceber que o problema era meu, porque eu fazia as roupas para minha família, para os meus amigos e não gostava de cobrar. E tem gente que tá me devendo até hoje. Ó, então vamos dar os nomes aí pra gente já começar a fazer a cobrança aqui do nome e CPF. Viu? Eu não gostava de Só um cobrar. minutinho, pessoal. Se você comprou roupa da Elisângela lá atrás, já tá na hora de pagar e atualizado, no mínimo na inflação, né, gente? Ai, meu Deus, foi muito engraçado, porque assim, eu tinha muito prazer de fazer as peças, mas eu não gostava de cobrar, da questão do dinheiro. E aí, o que eu percebi na pós-graduação é que a minha dificuldade de empreender estava, na verdade, relacionada com a minha visão sobre mim mesma. Eu não achava que eu era merecedora de receber pela minha mão de obra, que aquilo era bom o suficiente e que merecia uma contrapartida. Interessante, porque imagino eu que esse sentimento de não ser merecedor quando você começa a ter sucesso, ele é um sentimento que muita gente sente, né? Como é que você resolveu isso dentro de você? De em algum momento falar, não, peraí, eu estou tendo sucesso, fui criticada muitas vezes por decisões que eu tomei, porque foram decisões não triviais, né? Que a gente chama de contra-maré. E eu tenho sucesso, eu mereço sim, eu quero aproveitar o sucesso e eu quero surfar no sucesso, quero ter mais sucesso ainda, né? Em qual momento você chegou e teve
esse clique de bater no peito e falar assim: eu mereço, eu sou boa, eu vou fazer acontecer, já estou fazendo, vou fazer mais ainda. Foi no momento que eu percebi que eu realmente o fato de eu me desmerecer tinha a ver com essas remadas contra a maré que eu recebia, né? Diversas circunstâncias que eu era vista com preconceito, que eu era subestimada. E aí eu comecei a perceber a diferença entre o julgamento alheio e a minha visão sobre mim mesma. Eu não tinha que pensar da mesma forma. Que, né, se eu recebia um comentário, não, mas para que, como, por que que a gente vai contratar alguém que mora numa favela? Isso não era para ser uma visão. O meu problema é, até aquele momento eu absorvia isso para mim. Você assumia e se colocava no lugar que o outro te colocou, mas que não era seu. Exatamente. E, Lucas, existe algo de muito confortável de ficar nessa situação. Porque a única reação que a gente tem é de se queixar. Né? Ai, perdi uma oportunidade. Nossa, em termos de relacionamento, perdi a quantidade de vezes em que alguém se desinteressou por mim quando eu falava aonde eu morava. As pessoas queriam sair correndo, assim. Então, Como que você vê, desculpa assim, acho que os extremos, como é que você vê o equilíbrio entre digamos, o sentimento de coitadismo e a arrogância? Como é que você enxerga esses dois extremos? Porque quando você fala assim, eu realmente estou assumindo tudo as cargas que estão jogando em cima de mim e eu não posso mesmo, então logo eu vou ficar aqui nesse lugar onde é o meu lugar. Vou aceitar onde as pessoas estão colocando ela, né? E a arrogância do outro lado tem assim, eu sou melhor do que os outros, o meu lugar é acima de todo mundo, e se a pessoa é pobre é porque ela merece ser pobre. eh, Como é que você vê se existe um equilíbrio entre esses dois extremos? sim, e existe um filósofo que pode ajudar a gente a entender esses extremos. É o Spinoza. Ele vai dizer que toda virtude humana é o cume de um monte, que está entre 2 vales. Então, quando a gente vai falar de, por exemplo, o vitimismo e a Ah, o arrogância. vitimismo, desculpa, eu usei errado, eu usei o coitadismo, né? O Mas vitimismo. são equivalentes, são símbolos do mesmo comportamento. Quando a gente vai observar o vitimismo e a arrogância, a gente pode perceber que eles são vales entre uma virtude que é a da humildade. Então, uma pessoa que é humilde, e não existe uma pessoa que seja humilde, é um comportamento. A gente busca a humildade, mas é uma busca eterna, né? Então, essa virtude humana, ela não é nem aquele comportamento que a pessoa se vê, ela é assujeitada a tudo que acontece à volta dela, ou também o contrário, de ela achar que ela tem total controle sobre tudo. E o que que é a humildade? A humildade, eu acredito que seja uma busca de autoconhecimento, de a gente se perceber no mundo, aumentar cada dia mais a nossa consciência sobre nós mesmos e sobre o mundo. Por quê, né? E por que que eu penso assim sobre a humildade? Aristóteles, ele é muito conhecido pela frase "só sei que nada sei", né? E essa frase, ela em alguma medida, ela vai refletir que quanto mais a gente sabe sobre algo, mais a gente tem consciência de tudo que a gente desconhece. Uhum. E isso é um princípio, além de tudo, humilde, né. Sim. Eu reconheço que a cada novo conhecimento, ele é um grão de areia no mar da minha ignorância. Então eu não, nada do que tudo que eu aprendo não é suficiente para que eu acredite que eu sei mais do que as outras pessoas. É somente uma diminuição da minha ignorância, e sendo que eu ainda tô no meio de um mar de ignorância, né, eu tenho muito para aprender. Então acho que a humildade é um comportamento, e é assim que eu lido com a aula, com o ambiente de aprendizado. Ali não é uma hierarquia, não é uma relação hierárquica, somos pessoas unidas num momento, com trajetórias diferentes e que tem muito a construir em conjunto. Então, o que a gente leva de uma aula, eu sempre falo sobre isso, é o que a gente pode construir em conjunto naquele momento. Nós passamos uma semana juntos dentro de sala de aula, foi riquíssimo, né? Foi Foi, foi maravilhoso. super, foi uma experiência única, Foi foi muito bom. maravilhoso. Eu fiquei muito grata por aquela experiência, porque inclusive foi de muita oportunidade para mim, de oportunidade de muito aprendizado para mim. Foi muito legal. Então vamos seguir. Aí você fez o mestrado, e aí? Qual foi o próximo passo, né? Aí eu Próxima decisão?
No mestrado eu passei, eu me via no meio de um processo, falei: "Agora eu quero chegar até o final". E aí eu decidi, eu já naquele momento eu já percebi que a minha carreira ela estava caminhando para um lugar que não era da profissional em administração, mas sim o de uma acadêmica, né. Eu já tinha me apaixonado pela pesquisa, eu fiz uma pesquisa que, eu fa eu a gente fez um recorte para alguns eventos da fundação, que era uma pesquisa sobre casas de swing. Fiz 25 visitas, uma etnografia muito densa em casa swing em Belo Horizonte. Fiz, Espera aí, calma, vamos entender isso aí. Você estava escrevendo um artigo científico? O exatamente. que que você queria Começou investigar? começou com uma provocação numa disciplina Do mestrado? do mestrado, na verdade, da especialização, foi Tá. antes. Mas era para ser uma visita só, e o objetivo da a pesquisa, a disciplina era de cultura organizacional, e o objetivo é que nós, observássemos um traço da cultura organizacional de qualquer empresa. E aí, 2 colegas meus me convidaram para poder fazer esse estudo numa casa swing. O que me chocou muito, porque a minha educação, a minha mãe é extremamente religiosa, inclusive evangélica, né, e eu me via muito conservadora, né, muito arraigada no cotidiano, né, de família clássica, então aquela eu nem sabia o que era isso, e tudo que eu vi lá me chocou muito, só que me chocou de uma forma de curiosidade. Então, no mestrado, eu quis continuar fazendo visitas e transformar isso numa pesquisa. E aí eu usei um método, né, que era o de observação, então, não participante. Eu pude fazer 25 visitas a essas casas, às vezes acompanhada pelo meu marido e às vezes acompanhada por amigos. E aí eu passei a observar o comportamento dessas pessoas. Com isso, meu orientador e eu publicamos um artigo que até agora é o melhor que eu tenho avaliado, né, está no extrato superior da ciência, que é um artigo para tentar que tenta entender como um lugar que, apregoa liberdade total, cria condições em que as pessoas lá têm experiências assimétricas, ou seja, não é todo mundo que entra numa casa swing e pode se comportar da forma como quiser. Existe uma relação de poder lá dentro também. Exatamente, exatamente. Eu fico impressionado com o nível da curiosidade. Eu acho que o cientista, que já passou da parte que você virou uma cientista, né? Ele não tem fim na curiosidade, né? E nunca vai ter, né? Porque você viu um certo evento, você tem curiosidade, por exemplo. Imagina, você foi lá fazer uma visita para entender como é que funcionava. E você já começou a se perguntar como que é a relação de poder aqui dentro, né? Que Exatamente. interessante. A gente vê perguntas em tudo, assim, eu acredito que, né, a gente fala muito de mindset, e eu acredito que a pessoa que tem talento para pesquisa, é essa pessoa inquieta que vê perguntas em tudo. Então a Nunca está gente satisfeito, né? nunca está satisfeito. E aí, como é que foi a sua ida para o doutorado? Qual Eu foi a sua curiosidade? Como é que foi esse movimento? no mestrado, eu trabalhei com comunidades quilombolas, né, que foi a minha pesquisa do mestrado. E aí eu comecei a me perguntar os processos de construção do conhecimento. Porque a ciência, ela acabou se tornando aquele campo que evoca como sendo um campo que produz conhecimento legítimo, né? Não verdade, mas Ok. algo legítimo, né? Tem validação, Exatamente. tem embasamento teórico. Só que o que eu percebi é que, inclusive muito inspirada com um autor chamado Michel Foucault, é que existe condições para que a gente possa considerar algo científico. E não é todo mundo que tem autoridade, autoria ou autorização para dizer o que é ciência. Inclusive, mesmo no campo da ciência, né. E isso me movia muito, essa curiosidade por entender, afinal de contas, quais são as questões que estão ligadas à construção do conhecimento. A gente não pode criar hierarquia e dizer que só produz conteúdo válido, conhecimento, somente quem é cientista. Porque temos outras instâncias de poder na sociedade, inclusive os nossos executivos, as nossas executivas, as comunidades que nós temos tradicionais, as comunidades, nativas, uma série de grupos que também produzem conhecimentos. Por exemplo, a canja de galinha, eu costumo falar muito dela, que é uma a receita, ela é passada de geração a geração há mais de 2000 anos. A canja de galinha Exatamente. tem mais de 2000 anos. E ela é usada a técnica de preparo, ou seja, a gente usa a canja em momentos específicos, quando a gente está, por exemplo, gripado. Então,
o momento de usar a canja, a forma de preparar, os ingredientes, ele está sendo feito, passado de forma correta há mais de 2000 anos, né? Ô, Elisângela, eu tô te olhando falar essas coisas e prestando atenção, a gente poderia ficar horas, igual a gente ficou no café há um tempo atrás. Era para ficar 1 hora, conversando, quase 4 horas conversando. Eu fico olhando para você assim, gente, como é que ela sabe tanta coisa, né? Eu fico impressionado, né? Lá na aula do programa de doutorado, eu pensava, gente, acho que eu nunca sabia tanta coisa que essa mulher sabe, Jesus. Parabéns, eu fico impressionado. Você realmente tem um nível de conhecimento muito interessante. Mas continua, eu só quis fazer Ô, Lucas, esse elogio. eu fico muito feliz com o elogio, mas assim, de, um- de forma alguma isso representa um acúmulo superior aos demais. É que temos conhecimentos que são complementares. Sim, mas a sua curiosidade ela foi te permitindo é, ter acesso a esse conteúdo, né? Teve, teve um professor que falou uma vez, eu não me lembro qual foi, que o conhecimento ele é como se fosse uma esfera e o contato com o exterior é o desconhecimento. E quanto mais se aumenta o seu conhecimento, mais se aumenta o contato com o desconhecido, que é o que você acabou de falar. E isso é maravilhoso. E aí torna-se uma, uma formação crítica que com um nível de conhecimento tão interessante, né? Que você vai tendo mais curiosidades, né? Vai tendo mais curiosidades. Não acaba, né? Não. Inclusive, existem mudanças fisiológicas que esse processo impulsiona. Porque os nossos neurônios, a quantidade de neurônios que a gente tem, ela não aumenta, né? A gente pode, inclusive, perder. A cada porre aí, você que está em casa, precisa saber disso. A cada porre de alcoólico que você consome, são 50.000 células em média que a gente perde. 50.000 células por porra que toma? Assim, dependendo da Eita! quantidade de álcool, E como é que faz para recuperar isso? Tem jeito, não? as células não regeneram, mas o que elas fazem são criar mais sinapses. Então, uma célula nossa, à medida que a gente vai aprendendo mais, por exemplo, leitura, novos conhecimentos, um segundo idioma, a capacidade das nossas células se criarem conexões entre elas aumenta. Que é a neuroplasticidade. Exatamente. Então nós temos que focar na produtividade. Não tem Sim, problema queimar os neurônios de vez em quando, não. Os que ficaram tem que produzir mais. Aí. exatamente. Não pode deixar a Estimulá-los. gente na mão, né? Não, Tá bom. inclusive porque está ligado justamente né, é uma forma de prevenir o Alzheimer, né, buscar desafio mental. Tá bom. Então, antes de tomar um porta e falar, pessoal, fica firme aí. Quem não conseguir segurar a onda, os demais também vão ter que amar um pouco mais, né? Tem como compensar. E aí no Tá bom. doutorado, você me perguntou, eu pensei em estudar a produção do conhecimento. E aí eu me aproximei de um coletivo negro universitário, que eu já tinha atuado como forma voluntária, que era um coletivo que preparava pessoas para pós-graduação da UFMG. Então, aquela prova que eu fiz, existia um grupo que ajudava pessoas a preparar-se para poder passar por esse processo. Esse grupo chama Afirmação na Pós, da UFMG. E por meio desse grupo eu procurei entender a produção do conhecimento, a intelectualidade e a produção do conhecimento. E meu interesse eu tenho razões para acreditar que existe uma intelectualidade que a gente consegue chamar que é brasileira, tipicamente brasileira. E o que eu percebi nesse grupo, por ser um coletivo negro universitário, que eram pessoas, eu não tenho outra forma de expressar isso que não sejam pessoas marcadas por diversos fatores sociais que são lidos com preconceito. Ou seja, vou falar de mim mesma. Mulher negra, periférica, alta demais, eu já fui diversas vezes confundida com mulher trans. Então, diversos marcadores em mim são lidos com preconceito. Pessoas dessa forma vivenciaram tantas situações na vida que elas acabam desenvolvendo uma mentalidade que é de criar soluções em condições muito adversas. A própria pobreza, por exemplo, a escassez. Então, são pessoas que, se você. Bom, basicamente, tanto que uma proposta minha de estudo é gambiarra, são pessoas que, se você der um alicate, um arame para a pessoa, ela possivelmente vai construir um prédio com aquilo, sabe? São pessoas que se tornam especializadas em encontrar soluções em condições muito adversas, porque foi o lugar em que elas se constituíram como pessoas no mundo. E isso a gente pode dizer que é próprio do contexto brasileiro. Não existe um país, em função de diversos fatores que a gente considera ser negativos, né? Por exemplo, o tamanho da desigualdade brasileira. Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu conteúdo aí é de uma riqueza que dá para puxar tanto assunto. Você disse, as pessoas elas têm
traços que são lidos com preconceito. Isso, imagino eu, que vai machucando, vai desacreditando, vai prejudicando a autoestima, até o ponto dela realmente acreditar que aquilo é verdade, né? Se ela não tiver força para poder romper aquilo. Agora, se a gente pudesse dar um recado e compartilhar alguma coisa do outro lado, muitas vezes as pessoas podem também não saber que estão agindo de forma preconceituosa, porque às vezes estão moldadas num campus, né? Num ambiente em que aquilo seria trivial. E a pessoa está com aquele viés, assim. Como é que a pessoa pode se trabalhar, pode começar a fazer uma autocrítica para que ela não reforce mais o senso comum? Nossa, Lucas, a sua pergunta é tão importante. E eu queria aproveitar a oportunidade para poder fazer esse alerta, porque o que a gente percebe é o seguinte: existem muitas pessoas que têm algum acesso a conhecimento que é importante e que vão pensar essa situação, né? Vão ser contrárias, críticas ao racismo, ao machismo, à porofobia, que é preconceito contra pessoas pobres, enfim, a toda forma de preconceito. Porque, na verdade, essas formas de preconceito são, na verdade, ralos de talento humano que nós temos no Brasil, né? De a gente achar que uma pessoa, por ser pobre, ela não tem nada para oferecer, por ser mulher. Mas o fato de alguém reproduzir uma ideia preconceituosa, machista, ela não necessariamente significa. O problema que a gente está tendo é de não criar um ambiente de educação. Porque nenhum de nós nasceu com esse conhecimento. Todos nós estamos sujeitos a reproduzir racismo, machismo, eh, aporofobia, etarismo, que é um desafio muito urgente no Brasil. Vamos nos tornar a quinta população mais idosa do mundo a partir de 2030. Então, todos nós, independente do quanto que a gente estudou sobre o tema, estamos sujeitos a reproduzir. Ou seja, quando a gente ouve alguém sendo preconceituoso, a gente precisa acolher, porque é um ser humano, é uma pessoa que talvez não tenha tido acesso ao conhecimento. Ninguém tem obrigação de saber. O que a gente está fazendo é, agora, a partir de agora, revisitando crenças antigas nossas. Eu, por exemplo, eu não recebi essa educação na infância. Então, estamos revisitando várias ideias que a gente conservou ao longo da vida para entender que essas ideias são sim preconceituosas e que elas nutrem um sistema social que faz com que a gente perca talentos. Então, mas a gente precisa acolher as pessoas, porque são pessoas, independente das características, independente de onde nasceram, quanto dinheiro tenham na conta, todas elas precisam ter oportunidade de expressar suas ideias e ter condições seguras para poder se expressar e poder realmente avaliar o que faz sentido, o que não faz. E isso é consciência. É eu saber, eu ter segurança de onde emergem os meus valores, as minhas crenças, qual que é o reflexo disso para a sociedade em que eu estou e para a empresa em que eu atuo, né? Então, não quando a gente trata uma pessoa com uma certa, né, o que a gente percebe é esse enrijecimento da discussão, do diálogo. As pessoas não têm mais um conforto de sentar e conversar, mesmo tendo posições diferentes, porque não há ambiente. Se torna. Você tocou num assunto muito interessante e, ao mesmo tempo, eh, como que eu vou dizer, né? Muito, se não tomar cuidado, muito espinhento, né? Assim, a polarização. Então, de um lado, às vezes a gente tem pessoas que acreditam que a liberdade de expressão exacerbada. Eu falo o que eu quiser porque existe uma liberdade de expressão. E na outra extremidade, tem, de repente, não pode falar nada que tá errado. Que tudo é porque fica, às vezes, assim, vulnerável com tudo. Mais uma vez, né? Você tem dois extremos. Como é que busca esse equilíbrio de quem está aqui entender que, ou não, às vezes nem entender, né? É pensar que de repente tem algumas coisas que não é para ela ouvir mesmo, porque não foi dito por mal, e quem está aqui entender que de repente liberdade de expressão até o ponto que ofende outra pessoa, será que é essa liberdade que a gente quer? Será que eu posso, será que a minha liberdade é válida se o que eu falo ofende o outro? Como é que a gente equilibra isso, né? Se é que é possível.
Ai, é muito interessante, porque a lógica ocidental, a nossa forma de pensar o mundo ocidental, basicamente, a forma de a gente ver, a gente coloca tudo como se fossem pares de oposição, e é isso que a gente chama de polarização, né. Uhum. Então, por exemplo, existe a polarização política, tem muita gente que acha que é ruim, mas isso é premissa do ambiente democrático. Os polares, as ideias contrárias, elas precisam de existir, justamente para a gente poder escutar o diferente. Embora o que a gente saiba é que no ambiente, no campo político, os extremos, as ideias extremas, elas são utopias, elas não vão existir de fato, mas elas são importantes para que existam. Para chegar nesse equilíbrio. Exatamente. Perfeito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me disse o seguinte: Ô Lucas, muitas vezes, quando a pessoa ela defende muito uma causa, ela acaba se tornando aquilo que ela repudia. Como é que você vê isso? O Nietzsche falou que de tanto a gente olhar para o abismo, um momento o abismo olha de volta para você. O Nietzsche foi um dos autores mais brilhantes que a gente já viu, e assim, eu sinto comoção de falar sobre ele, porque realmente é uma mente que está acima da média. E o Nietzsche, embora seja uma pessoa muito próxima da genialidade, o Nietzsche ele perdeu, ele se viu, ele ficou né, adquiriu uma doença mental no momento em que ele viu um cavalo sendo agredido por um ser humano. E o Nietzsche é um autor, um filósofo que vai falar justamente dos dilemas humanos, né? E aí ele se vê, né, diante daquela cena, aquilo estarrece num nível que o que ele fez foi tentar proteger o animal. Mas aquilo produziu, né? É como se naquele momento ele estivesse encarando o abismo que ele mesmo falou a vida toda. A gente produz muito conhecimento e isso não quer dizer que a gente está, de alguma forma, tornando a sociedade melhor. Então, a gente sim, quando a gente tem algumas ideias e a gente acredita nelas sem testá-las, ou seja, nós temos o Porchat, que é outro filósofo, adoro filósofos. Porchat vai falar da questão do ceticismo e o quanto que ele é fundamental para a produção do conhecimento. Ou seja, se você tem uma ideia e você não testa essa ideia, quer dizer que você é um ingênuo. Você acha que, caminhando para o fim aqui, o nosso tempo já está esgotando? Como eu disse, a gente poderia passar aqui horas. Você mais, assim, ou tangibilizar mais um pouco o exemplo. Você acha que eh, uma mulher que é, digamos assim, extremamente feminista, ela pode eh, tratar os homens de forma que ela está defendendo que não deveria tratar as mulheres? Se é que você me entende, ela repudia o comportamento masculino com o feminino, mas o posicionamento dela é fazer o posicionamento que o homem está fazendo com a mulher. Exatamente. Aquele comportamento que ela repudia, ela tá fazendo só que do outro lado. E aí, como é que a gente tem um pouco de consciência disso e como é que, mais uma vez, a gente equilibra, né, as bandeiras para que isso não vire uma guerra psicológica? Bom, primeiro que de a gente se reconhecer no mundo, né. Os movimentos sociais, eles têm uma atuação importantíssima para nós. É importante a gente lembrar que todos os Uhum. direitos trabalhistas que nós temos, eles foram adquiridos por movimentos sociais, né. E aí esses movimentos, eles têm a sua importância, mas nós, dentro de empresas, não somos militantes, né. Uma organização, ela não é uma organização política. E quando a gente adota determinadas posturas, principalmente na condição de liderança, a gente cria condições, a gente pode impedir o aprendizado, o desenvolvimento de liderado, por conta dessas posições. Então, eu por ter ideias feministas, ideais feministas, isso não deve ser confundido com um comportamento arredio, agressivo, e que impede o diálogo. Porque essa é a minha ferramenta básica de trabalho, a comunicação. Se por algum motivo eu acabo, colando na imagem de uma pessoa a ideia do que deve ser combatido, eu realmente eu me perdi no meu papel de liderança. Elisângela, assim, vamos agora já fazer o nosso encerramento, porque já nosso tempo está chegando ao fim. Quero te parabenizar pela sua história. Olha que você começou sua história morando numa casa abandonada com sua família, construindo uma casa, depois literalmente construindo uma casa,
brigando para estudar, entrando no setor público, batalhando por uma promoção, indo contra a maré, pedindo exoneração no setor público para apostar na educação, aposta na qual você poderia já ter descredibilizado ela anteriormente, fazendo doutorado. Hoje, acho que você é uma professora, doutora, professora da Fundação Dom Cabral, e mais do que isso, né, a pessoa que você se tornou, né? Ainda mais levando esses conhecimentos, essas críticas para o mundo acadêmico, porque eu acho legal um posicionamento que a Fundação Dom Cabral tem de dar uma educação executiva, mas com esse olhar para os problemas sociais, para a função do líder mediante a sociedade dentro da empresa, esse olhar de diversidade e inclusão, muitas vezes é diverso, mas não existe inclusão. Enfim, quero te parabenizar pela sua história, te agradecer por ter ficado aqui com a gente e deixar aqui o microfone aberto se você quiser fazer suas considerações finais, se você quiser deixar algum recado. Bom, Lucas, eu primeiro gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a você pela iniciativa. Realmente é incrível o esforço que você tem feito e a gente reconhece o quanto que a sua voz ela tem sido importante para levar, para poder gerar esse ambiente de educação, de aprendizado, porque isso é tão importante para o nosso país. Quando a gente olha para os nossos dilemas, a gente precisa reconhecer que é impossível a gente ter empresas prósperas num país que está permeado pela desigualdade, pela violência. E isso é uma questão que a gente precisa debater mais, precisa falar mais sobre isso, né? De como a gente descobrir, de como a gente pode melhorar a nossa forma de alcançar os talentos, as pessoas talentosas que podem revolucionar as empresas, torná-las aumentar a performance, né? Isso é um desafio de todos nós e a sua voz tem sido muito importante. Eu queria muito parabenizar você por isso e agradecer a oportunidade a quem nos está nos assistindo. Eu espero que essa possa ser o início aí de uma reflexão com muitos capítulos. Obrigado. Vamos fazer mais vezes. Pessoal, tivemos aqui hoje um bate-papo excelente. Se deixasse, a gente ficaria aqui a tarde inteira. Inclusive, a gente vai ficar aqui agora com a câmera desligada, batendo mais papo. Poderia ter tomado uma garrafa de café aqui, né? Não vou falar vinho para a gente não queimar os neurônios e não ter que aumentar a produtividade e o excesso de neuroplasticidade do nosso cérebro. Mas fica aqui a nossa reflexão, os grandes aprendizados com a história da Elisângela. Pessoal, presta atenção. Elisângela começou sem literalmente nada fisicamente. Ela construiu a casa dela. Então vamos lá. Se você tiver numa situação pior do que a dela, você ainda pode ter alguma desculpa para poder não fazer nada. Pior do que a dela lá atrás. Agora, se você está aí, tem casa, tem saúde, tem família, vai fazer acontecer. Vai pegar no cabo da enxada, vai acordar cedo, vai trabalhar. Não escuta as pessoas que falam que você não pode, porque a maioria das pessoas vão falar que você não pode porque elas não podem. Elas muitas vezes vão julgar você pelas habilidades e pelas limitações delas. Mas você tem que olhar no espelho, bater no peito e falar: eu vou fazer. É encontrar o seu equilíbrio entre a arrogância, entre o vitimismo, que chama humildade, mas com autoconfiança, botar para acontecer. Vamos para cima, todo mundo aí no movimento contra a maré. A gente se vê no próximo episódio.